Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 151, cujo título é Rogar. Rogar, pedir, não é? Pedir, mas pedir realmente fervorosamente, quando alguém roga, não é? E Emmanuel nos traz as palavras de Jesus, narradas por Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 22, no versículo 42, nos diz Jesus: não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, aqui Jesus está orando a Deus, né? Pedindo a Deus que, se fosse possível, não é? Afastasse aquele cálice, mas que, e aí é a parte destacada aqui por Emmanuel, quando Jesus diz, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, independente do que peçamos, do que venhamos a rogar a Deus, Jesus nos deixa a lição, independente de tudo, que seja feita a vontade de Deus, e não a nossa, não é? Por quê? Porque a vontade de Deus é perfeita, Deus só quer o nosso bem. Então, às vezes, nós estamos vendo um trecho muito limitado da nossa história de espíritos imortais. Deus sabe tudo. Então, Ele vai nos mandar as situações que melhor se enquadram no nosso contexto atual para o nosso crescimento moral e espiritual, a fim de que, em aproveitando, cresçamos com a situação, não é? Para aproveitarmos, tirarmos bom proveito das situações que a providência divina permite cheguem até nós, precisamos buscar conhecer, porque eu só posso discernir para escolher bem se eu tiver conhecimento. Claro, em tudo é assim, não é? Se eu for fazer uma receita de alguma coisa, eu tenho que conhecer o que eu vou precisar, porque senão, quando eu for para a cozinha, vai me faltar tudo, não é? Então, imagina na receita da vida, da harmonia, na receita da paz. Emmanuel vai comentar então as palavras de Jesus, nos dizendo assim: é comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Assim, importante que quando nós dizemos que, independente do que venhamos a pedir, temos que ter esse esclarecimento de que a vontade de Deus, sendo feita, será sempre a melhor escolha, e é claro que Deus, se tiver que fazer o que tem que fazer, vai fazer. E independente do nosso pedido. Então não vale a pena orar e pedir? Era aí que eu queria chegar. Claro que vale. Jesus diz para pedirmos. E diz que, se for justo, obteremos. Ele só não diz que vamos obter de pronto, que vamos obter rapidamente. Às vezes, precisamos passar por determinadas situações para conseguirmos aquilo lá que realmente desejamos. E isso pode levar mais tempo. Mas quanto tempo? Depende. Às vezes pode não levar tempo nenhum, mas cada caso é um caso. E a providência divina analisa cada caso nosso e de todos os nossos irmãos de humanidade particularmente, minuciosamente, amorosamente. Então vamos voltar. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. É verdade. Os planos que fizemos lá há 20 anos atrás, hoje, se formos fazer, fazemos outros. Provavelmente vamos ter outros planos, né? Pode ser até que um ou outro ainda tenha ficado lá do passado, né? Com desejos que não conseguimos, sonhos, não é? Que não conseguimos realizar. Mas
muitas vezes os votos eles vão mudando, né? Os planos vão mudando. Vários propósitos que se nos erigiram na alma, ou seja, que surgiram na nossa alma, propósitos, né? Vontades, desejos, projetos, por anseios aflitivos do sentimento, caem após realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Então, é muito interessante, porque isso é algo que nos leva ao progresso, não é? Conseguimos algo que lutamos tanto, festejamos, mas daqui a algum tempo ficamos assim, tá, isso eu já consegui, e agora? Agora eu quero mais. E é assim que o ser humano da nossa humanidade, progride da nossa humanidade, de toda a humanidade, né? Assim que o ser humano progride. Porque é um anseio natural nosso de ir à frente e ir acima. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. Então, às vezes, quando conseguimos realizar um pedido, que, como dissemos antes, pode levar um bom tempo, aquilo chega, mas já estamos envolvidos em outros propósitos. Súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Né? Vamos imaginar que uma pessoa esteja lá, buscando lá o mercado de trabalho, mas num determinado momento decide ser mãe ou ser pai, e aquilo que não pensava 10, 15 anos atrás e que definitivamente não estava nos seus planos, de repente passa a condição de prioridade e aquilo é assim, algo muito importante, como se fosse algo o mais importante que pudesse acontecer na vida naquele momento atual. Quer dizer, mudamos bastante. Isso é apenas um exemplo. Forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos, ou seja, dando-nos acesso àquilo que nos é efetivamente proveitoso. Então, muitas vezes a vida nos diz não, mas não para nos desgostar. Muitas vezes para nos proteger de nós mesmos. Por quê? Porque às vezes pedimos um instrumento que não estamos habilitados ainda a utilizar, embora pensemos que estamos. Né? Quantos de nós não queremos ter muito dinheiro, mas será que saberíamos manejar bem esse recurso? Se chegasse até nós em grande quantidade, não nos perderíamos? Então, forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida, poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, diferentes, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. É aquilo, né, que muito queremos e muitas vezes a providência divina diz: de jeito nenhum, você vai se perder se conseguir isto. Então, é uma proteção. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Isso é importante, não é? E se não
nossos pais e mães amorosos, e nós como pais e mães amorosos, também os amigos espirituais também buscam nos ajudar e às vezes até precisamos receber aquilo que ainda não temos muitas condições, claro, né? Como forma de nos mostrar, olha, está insistindo tanto, não tem condições. Isso nos faz lembrar aquele personagem do livro Memórias de um Suicida, Jerônimo Mendonça, que, bom, todos são, os internos são suicidas, não é? E ele colocou na cabeça que tinha que ir visitar a família na terra que tinha ficado, ainda sem perceber direito a sua condição de desencarnado. E o diretor lá explicando a ele que não seria bom, que isso ia trazer vários transtornos a ele, que ele não estava preparado para o que iria encontrar, não é? Já haviam se passado 13 anos, mas ele não tinha consciência de nada disso, estava obcecado em ver a família, em ver a família, em ver a família, não, porque tinha que ver a família, e lá o diretor explicando a ele, olha, não vai ser bom, tire isso da cabeça, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Por fim, o diretor disse assim, então está bem, eu já disse que não vai lhe fazer bem, já disse que pode muito, né, certamente vai lhe trazer repercussões negativas, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Então, já que quer, está consciente vamos dizer assim, das minhas advertências, então vai lhe ser concedido. Mas não, isto não foi apenas para ele. Não era Jerônimo Mendonça, não. O nome não é este. Aliás, Jerônimo Mendonça é um espírita, o gigante deitado, né? Também é uma história fascinante. Bom, mas voltando aqui. Esqueci o nome dele. E então ele era um comerciante de vinhos português e que diante da falência se suicidou. E aí ele retorna à casa, claro, desencarnado, escoltado por trabalhadores lá da colônia, e se depara com tudo aquilo que o diretor tinha dito que iria acontecer. Entra em crise, porque claro que as consequências do seu suicídio para a sua família foram péssimas. Mas vamos imaginar, no final do século XIX, um patriarca da família se suicida e deixa esposa e filhos ao Deus dará. O que aconteceu com essa esposa e filhos? Nada bom. E ele, então, tomou conhecimento de tudo de ruim que a sua família passou depois do seu suicídio. Entrou em crise, teve que ser internado no isolamento quando voltou ao hospital da Colônia Maria de Nazaré, que atende a espíritos suicidas. Isso está lá no livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, pela mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, edição Federação Espírita Brasileira. Então, para nós termos ideia que nem tudo que nós pedimos é bom e que às vezes pode acontecer se somos muito teimosos e paramos tudo e ficamos naquela obsessão por uma determinada coisa e aquilo pode vir realmente a nos prejudicar porque nós não caminhamos. Às vezes a providência divina é assim, olha, vou te provar para mais B que estão... E às vezes é concedido. E aí vem vamos chamar o rebote, né? Vem a consequência, mas a pessoa desperta de que aquela escolha definitivamente não era uma boa escolha. Às vezes é assim que tem que ser. Por isso que dissemos antes, cada caso é um caso. Quer dizer que se eu pedir muito, isso vai... Vamos respirar. Não. Cada caso é um caso. Portanto, não dá para a gente tirar por causa de um exemplo para outras coisas parecidas querer colocar aquele exemplo ali. Vamos evitar isso, por favor. Continua Emmanuel.
Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso para satisfazer-nos, já lemos isso, prejudicando-se frequentemente em nome do amor por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos no que se refere a conforto e vantagem. Temos até aqui um exemplo. Aprendamos assim a trabalhar, quer dizer, não foi bem um exemplo sobre essa questão do conforto e vantagem, tá? Ali o nosso exemplo do suicida de Memórias de um Suicida. Mas nós conhecemos o caso de uma moça, não a conheci, aquela história, conhecido de um conhecido, que tinha uma vida material excelente, excelente, em todos os pontos. Família excelente, condição material excelente, saúde excelente, tudo era excelente. Vivia muito bem em todos os sentidos. O que aconteceu? Começou a ficar ansiosa porque a vida era boa demais e a qualquer momento tudo podia acabar, podia virar. Olha só. Começou a alimentar uma ansiedade de que tudo que ela tinha, que era tão bom, que estava tão bom, podia se perder de um dia para o outro. E entrou num estado psíquico, mental, psicológico, de adoecimento. Não estava preparada, mas teve, sentiu. Então, é isso. Foi promovido uma determinada experiência e a gente vai se autodescobrindo e se autoconhecendo com essas experiências que a providência divina vai nos facultando. Ai, olha só aquilo. Eu achei que estava preparado para viver aquela situação. Acho que ainda não estou preparado para viver isso. Aí a gente se conhece mais um pouco, não é? Processo longo esse de autodescobrimento. A gente se acha muito. Até tem aquele termo, fulano se acha. Não, todo mundo se acha. Agora, se saber mesmo, se autoconhecer mesmo, isso exige um trabalho que exige tempo e exige coragem moral muito grande, não é? Para vermos não só os lados nossos que já têm luz, mas aqueles lados que ainda estão bem escurinhos, não é? Aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça sobre os nossos impulsos. Impulsos. Não está dizendo que a gente vai ficar assim, então eu vou esperar o que a providência disser e fizer. Não, nada disso. Mas temos que ter muito cuidado sobre os nossos impulsos. Mas eu quero. Calma. Vamos pedir é justo. E vamos esperar se a providência, com o nosso trabalho, nós ali trabalhando. Trabalhei uma vida inteira e não consegui aquilo. Por quê? Senhor, seja feita ao fim de tudo. Eu pedi, mas eu vou compreender. Se o meu pedido não for atendido de pronto, e que eu sei que a tua vontade manifesta é sempre o melhor para a minha vida. Né? Seria bem assim. Daí, rogar é o convite de Emmanuel para o dia de hoje, para a nossa reflexão. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que nos chegam, pelas oportunidades. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece. Que as tuas bênçãos estejam em nossas vidas, mas também na vida de todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Senhor, te rogamos pelos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento,
encarnados ou desencarnados. Obrigado, Jesus, tudo, por tudo. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.